Continuamos, então, o nosso raciocínio a partir do momento em que agora vocês já entendem, né? Vocês já enxergaram no vídeo anterior que realmente há um deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos no momento em que o músculo estriado esquelético está contraindo, certo? O que a gente vai ver agora é o que acontece antes disso, ou seja, é o que acontece para ocasionar esse deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, ou seja, o que acontece para que o músculo estriado esquelético contraia. Tá? Essa figura está mostrando para vocês algo que vocês já sabem que acontece. O que, professor? Vocês já sabem que quem controla a contração do músculo estriado esquelético é o sistema nervoso, né? É o neurônio motor somático que inerva a fibra estriada esquelética. E é exatamente isso que esta figura está mostrando. Um estímulo nervoso seguido de uma contração, certo? Então, aqui, nesse gráfico acima, aqui, ó, vocês estão vendo a representação da milivoltagem no interior do neurônio. Isto já não é novidade para vocês. Vocês já sabem que quando o neurônio está em repouso, a milivoltagem no seu interior é de menos 70 milivolts. Agora, este neurônio foi estimulado, certo? Ou seja, aconteceu todo aquele processo de abertura dos canais de íon sódio, entrada no íon sódio, né? E este neurônio, então, despolarizou, certo? Despolarizou. Vocês já sabem também que se esta despolarização for forte o suficiente, ou seja, entrar sódio, íon sódio o suficiente para elevar esta milivoltagem acima do limiar, que vocês também já sabem, é de menos 55 milivolts, este neurônio, que neste caso é o neurônio motor somático, vai liberar neurotransmissores na fenda sináptica. Na fenda sináptica, ou seja, na sinapse. Que sinapse, professor? Na sinapse neuromuscular. Ó. Aqui está o nosso neurônio fazendo sinapse com uma fibra estriada esquelética, certo? Então, o que há agora, que o nosso neurônio recebeu um estímulo forte, é a liberação de neurotransmissores aqui na sinapse neuromuscular. Que neurotransmissor é esse? A acetilcolina, já falamos sobre isso. Muito bem. E se vocês olharem nesse segundo gráfico aqui, no meio, vocês vão ver a representação da milivoltagem no interior de uma fibra estriada esquelética. Quando a fibra estriada esquelética, quando essas fibras estão relaxadas, quando elas não estão sendo estimuladas, a milivoltagem no seu interior é de menos 90 milivolts, certo? De menos 90 milivolts. E vejam que, logo após o estímulo nervoso, que ocasionou a liberação dos neurotransmissores, esta fibra que estava em repouso começa, então, a despolarizar também, ou seja, ela começa a contrair. Aqui é o momento em que a fibra está contraindo, ela está despolarizando, certo? Ela está contraindo. Como vocês podem ver nesse gráfico bem abaixo aqui, ó. Esta é a fase de contração, né? Esta parte do gráfico que eu risquei aqui em cima e que aparece ali embaixo também, é a curva de contração, é a fase de contração, é o momento em que a fibra está contraindo. A fibra, ela despolariza para poder contrair.
Mas despolariza como, professor? Despolariza significa que entrou carga positiva no interior da fibra estriada esquelética. Carga positiva da onde? Veremos logo a seguir. Vai acontecer dentro da fibra algo semelhante, não igual, semelhante com o que aconteceu lá no neurônio, no momento em que o neurônio foi estimulado, certo? Deixa eu passar a próxima figura aqui. Esta figura aqui, ó, está mostrando para vocês, pessoal, a fibra estriada esquelética em dois momentos. Em dois momentos. No momento 1, aqui em cima, e o momento 2, aqui embaixo, certo? O momento 1 é justamente aqui, ó, é importante, né, vocês fazerem uma relação com a figura anterior. Aqui está demonstrado o terminal axônico do neurônio motor somático que inerva esta fibra estriada esquelética. Aqui vocês estão vendo, então, né, estou apontando aqui com a flecha, a sinapse neuromuscular. Então, chegou o estímulo nervoso, esse neurônio motor somático foi estimulado, ou seja, ele agora vai liberar os neurotransmissores. Esses pontinhos vermelhos aqui, na fenda sináptica, estão representando os neurotransmissores sendo liberados. Bom, a recém os neurotransmissores estão sendo liberados na fenda sináptica. Significa que ainda este músculo está relaxado, certo? Então, aqui em cima está representando para vocês o músculo relaxado, né? Se vocês associarem com o que nós falamos no vídeo anterior, o sarcômero está mais longo, a banda I está mais longa, etc, etc, etc. Então, aqui o músculo está relaxado. Qual é a realidade dentro da fibra quando o músculo ainda está relaxado? Bom, vocês podem observar, ó, que quando o músculo está relaxado, os canais para íon sódio, aqui no sarcolema, estão fechados. Aqui também tem íon sódio? Tem íon sódio no sarcolema. Eu disse para vocês que o que acontece na fibra é muito semelhante ao que acontece no neurônio. Mas então eu estou realmente me convencendo que o meu corpo é energia. Sim, é energia. Tá? Muito bem. Então, os canais para íon sódio estão fechados. Aqui, ó, aparece também aquela organela que eu chamei a atenção de vocês no vídeo anterior, que é o retículo sarcoplasmático, cuja função é servir de reservatório de cálcio. É um reservatório de cálcio, obviamente intracelular, né? E esses pontos verdes que estão aparecendo aqui, ó, representam o íon cálcio. Então, quando o músculo está relaxado, o íon cálcio está armazenado no interior do retículo sarcoplasmático, certo? Não esqueçam, né? A milivoltagem no interior da fibra, neste momento, é de menos 90 milivolts. Certo? Muito bem. O que mais a gente observa no interior da fibra relaxado, no músculo relaxado? Aqui, ó. Opa, isso aqui eu já conheço. Disco Z, actina, claro. Aqui está representado em vermelho, né, um filamento fino. Aqui está representado o filamento fino. Opa, filamento espesso, eu já vi isso aqui em miosina, claro. Aqui está representado o filamento espesso. Tá? Cada uma dessas estruturas que parece um taco de golfe aqui, ó, é uma miosina. Eu disse para vocês
que os filamentos espessos são formados por miosina. Então, cada uma dessas estruturas, aqui aparecem 4 desenhadas, né, representadas, é uma miosina, tá? Muito bem. Aqui aparece também aquelas estruturas regulatórias que eu falei para vocês no vídeo anterior. A tropomiosina e a troponina. Vocês estão vendo que a tropomiosina está representada em azul, claro, aqui, ó, esse risquinho, né, é a tropomiosina, tá? E esta bolinha amarela aqui é a troponina. Deixa eu trocar de cor para destacar aqui. Vocês podem observar que a tropomiosina, quando o músculo está relaxado, a tropomiosina está colocada aqui, ó. Tá? Estou pintando as tropomiosinas de amarelo. E vocês podem ver que ela está colocada aqui, entre a miosina e a actina, entre as miosinas e as actinas, certo? Ou seja, entre os filamentos finos e os filamentos espessos. Conseguem ver isso? Então, em laranja ali eu pintei as tropomiosinas. E vocês conseguem, então, enxergar que ela está localizada entre a miosina, especificamente entre a cabeça da miosina e a actina, certo? Aqui, ó, eu não pintei, mas vocês conseguem ver, então, ainda a tropomiosina colocada ali entre as miosinas e as actinas, certo? Vocês estão vendo ali que há um espaço, então, entre as miosinas e as actinas. Elas não estão se encostando. Não se encostam justamente porque a tropomiosina está colocada entre elas. Bom, a partir do momento, então, em que os neurotransmissores são liberados, em que os... que neurotransmissor é esse? Importante aqui, ó, vou inclusive pegar uma outra cor aqui. Que neurotransmissor é esse que vai ser liberado na sinapse neuromuscular aqui, professor? Esta aqui, ó, acetilcolina. Este é o neurotransmissor da sinapse neuromuscular. Este é o neurotransmissor que está sendo liberado agora, né? Que o neurônio foi estimulado, o neurônio motor somático foi estimulado, liberou os neurotransmissores, que aparecem em vermelho aqui, que eu estou pintando de verde agora, liberou a acetilcolina, né, na fenda sináptica, certo? E a acetilcolina, vocês já sabem, vai se ligar aos seus receptores aqui no sarcolema, certo? Agora eu estou representando aqui, ó, a acetilcolina se ligando aos seus receptores no sarcolema e ocasionando o quê? Ocasionando a abertura de canais para íon sódio. E o que começa a acontecer, então? Começa a ocorrer a entrada de íon sódio no interior da fibra estriada esquelética. E se vocês olharem ali no gráfico da figura anterior, vocês vão lembrar que quando a fibra estava em repouso, ela estava em menos 90 milivolts. Agora que está entrando sódio, que chegou a acetilcolina e abriu o canal para íon sódio, que está entrando sódio, esta milivoltagem já não é mais de menos 90. O que está acontecendo agora é um aumento nesta milivoltagem, justamente naquela parte da curva no gráfico anterior que representa a contração, certo? Então, agora está entrando o íon sódio, tá? E aqui, ó, o número 2 dessa figura mostra a entrada, representa a entrada do íon sódio. Então, agora nós vamos para o número 3 aqui. Ou seja, a gente vai para a parte de baixo da figura, certo? Este íon sódio, ele se espalha pelo sarcoplasma, certo? Da fibra estriada esquelética,
E o papel da entrada do íon sódio, ou seja, o papel da despolarização, é abrir canais para íon cálcio no retículo sarcoplasmático. Então, aqui, vocês estão vendo, ó, que agora há canais para íon cálcio abertos na parede do sarcoplasma. E vocês estão vendo que o cálcio, o íon cálcio, começa a sair para o sarcoplasma. Então, há uma invasão, né? Ou melhor, há uma debandada de íon cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma. Tá? E para onde vai este cálcio que está saindo do retículo sarcoplasmático? Este cálcio vai se ligar aos seus sítios de ligação que existem na troponina. Então, o cálcio que sai do retículo sarcoplasmático se liga às troponinas, certo? Ao se ligarem nas troponinas, ao cálcio, quando o cálcio se liga na troponina, essa ligação cálcio-troponina desloca, empurra a tropomiosina para o lado. E, neste momento, as miosinas e as actinas que estavam afastadas, agora se encostam. Vocês estão vendo aqui, ó. Elas se encostam e há a movimentação das miosinas, empurrando a actina, ou seja, fazendo com que o filamento fino desloque ou deslize sobre o filamento espesso, fazendo com que haja um encurtamento do sarcômero, fazendo com que haja um encurtamento da fibra, fazendo com que haja um encurtamento do músculo, ou seja, a contração muscular. Certo? Então, vamos olhar de novo este ponto aqui, ó, em que o cálcio se liga na troponina, desloca a tropomiosina, as pontes cruzadas que estavam fracas agora estão fortes. O que é ponte cruzada, professor? Ponte cruzada é a região de contato entre a miosina e a actina. Quando elas não estão em contato, a gente diz que as pontes cruzadas estão fracas. No momento em que a tropomiosina foi deslocada, as pontes cruzadas ficam fortes, ou seja, as miosinas e as actinas se encostam agora, tá? E a miosina se movimenta e desloca a actina. Vamos passar para a próxima figura, tá? Vou focar ali na região das pontes cruzadas. Aqui, ó, deixa eu ver essa figura. Então, aqui vocês estão vendo, a gente deu um zoom naquela região, né? Aqui em cima está representado para vocês o músculo relaxado e aqui o músculo contraindo, certo? Vocês podem ver, aqui está indicada a miosina, esta região especificamente da miosina, é a cabeça da miosina, tá? Vocês estão vendo aqui que tem várias actinas, né? Filamentos finos, certo? Aqui aparece a troponina, em amarelo, e está indicado aqui também, em azul claro, aí, ó, a tropomiosina se posicionando entre a cabeça da miosina e o sítio de ligação para a miosina que existe nas actinas, tá? Então, aqui, músculo relaxado, ainda o cálcio não chegou aqui, porque o cálcio ainda está contido no retículo sarcoplasmático, porque o sódio ainda não abriu canais para íon cálcio lá no retículo sarcoplasmático, porque o sódio ainda não invadiu a fibra estriada esquelética,
porque os canais para sódio, íon sódio, ainda não se abriram, porque a acetilcolina ainda não se ligou aos seus receptores. Vejam que eu andei para trás, né? Na figura aqui embaixo, agora, já o músculo contraindo, ou seja, a acetilcolina já se ligou aos seus receptores no sarcolema, já se abriram canais para íon sódio, já entrou sódio no sarcoplasma, este sódio já abriu canais para íon cálcio no retículo sarcoplasmático, o cálcio já debandou do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma e o cálcio já agora se ligou no seu sítio de ligação aqui na troponina. Ó. Vocês estão vendo, essa bolinha verde representa o cálcio. E agora, o cálcio, só comparar a figura de baixo com a figura de cima, o cálcio agora ocupou o seu sítio de ligação aqui na troponina. O cálcio se ligou na troponina. Quando o cálcio se liga na troponina, desloca a tropomiosina. A tropomiosina foi deslocada. As pontes cruzadas que estavam fracas, agora estão fortes, ou seja, observem aqui, ó, a miosina e a actina estão encostadas uma na outra. A cabeça da miosina ocupou o seu sítio de ligação na actina. Aqui em cima isso não estava acontecendo, agora está, certo? No momento em que a actina e a miosina se encostam, o ATP que existia aqui, ligado na cabeça da miosina, é hidrolisado, é quebrado. O PI é liberado, e essa é a energia utilizada por esta região de dobra aqui da miosina, ó, para fazer este movimento aqui, tá? Fazer esse movimento. Ele estava em 90 graus aqui em cima, agora está em 45 graus aqui embaixo, ou seja, significa que ela estava assim, agora ela está assim, ela se deslocou, né? Ela se movimentou, estava assim e agora está assim, ou seja, vocês estão vendo a cabeça para baixo, estava assim a cabeça da miosina, 90 graus, agora ela se deslocou, está a 45 graus, está assim, certo? Tá? E isto fez com que os filamentos finos deslizassem sobre os filamentos espessos, fazendo com que haja um encurtamento do sarcômero, certo? O sarcômero fica mais curto, o músculo contraiu. Este é o processo de contração da fibra estriada esquelética, certo, pessoal? Pontos dessa contração. Só acontece quando há chegada quando há liberação de acetilcolina na fenda sináptica, ali na sinapse neuromuscular, certo? É dependente de íon sódio, é dependente também de íon cálcio. Vocês já conhecem o papel do íon sódio e do íon cálcio no processo de contração da fibra estriada esquelética. Não esqueçam que sempre quando entra sódio em uma célula, e aqui é igual, sai potássio, né? Entra sódio, sai potássio. Depois, quando o músculo relaxar, há uma reorganização, o sódio que saiu vai retornar para o interior da fibra, o potássio que saiu vai ocorrer uma reorganização. No momento em que a fibra relaxa, ocorre uma reorganização, graças à ação da bomba de sódio e potássio. Todo o sódio que havia entrado na fibra será retirado pela bomba de sódio e potássio, ao mesmo tempo em que todo o potássio que saiu da fibra retornará para o interior da fibra, de novo, pela ação da bomba de sódio e potássio, e essa fibra, esse músculo, então, relaxa, menos 90 milivolts no interior das fibras musculares. Certo? Eu, várias vezes,
falei os passos desse processo, desde a chegada da acetilcolina até aqui, ó, a movimentação da cabeça da miosina. Se vocês forem ouvindo o vídeo, pausando, vocês conseguem fazer o passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, até o final. Certo? E vocês vão ter bem esquematizado o passo a passo dessa contração muscular, tá? Repito, qualquer alteração que prejudique, que impeça a contração de um músculo estriado esquelético, pode ser um problema nervoso, pode ser um problema na sinapse neuromuscular ali, seja pela impossibilidade do neurônio motor liberar acetilcolina, ou seja pela impossibilidade da acetilcolina se ligar aos seus receptores, ou seja pela impossibilidade desses receptores abrirem canais para íon sódio, certo? Ou pode ser alguma alteração dentro da fibra estriada esquelética que impede a contração muscular, certo? Pode ser a ação de alguma enzima ali na fenda sináptica interferindo no tempo de ação da acetilcolina, a acetilcolina se ligar com seus receptores, certo? Ou seja, pessoal, entendendo a fisiologia, vocês conseguem entender a etiologia das enfermidades, certo? Por isso que é importante construir o conhecimento, por isso que a fisiologia é uma disciplina básica, certo? Não básica por ser muito simples, ou muito fácil, ou pouco importante, é básica porque junto com outras ela dá a base para vocês, certo? Ficamos por aqui, já estamos chegando ao nosso tempo. Um abraço, até o próximo. Um abraço, tchau, tchau.